Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 8 de agosto, volume 26, trecho 24. Diferença entre quem atua santamente na ordem humana e entre quem atua na divina vontade. Como sem ela se tem a força de uma criança, como todo o mal é da vontade humana. A minha pobre mente gira sempre em torno e dentro do Fiat Supremo. E ó, quantas surpresas, quantas maravilhas deste querer tão santo. Minha pequena inteligência se perde em seu vasto mar, e muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contá-las. Por isso me sinto como um que come um alimento ou que veja uma coisa bela e não sabe como se chamam. Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria em seu próprio mar sem saber dizer nada. Assim como a Luísa, eu me sinto, né? Quanta surpresa, quantas maravilhas que eu venho aprendendo, né? Eu venho recebendo de conhecimento no livro do céu a respeito do divino querer. Quantas respostas para tantas perguntas que eu tinha e que eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. E a minha pequena inteligência também se perde neste vasto mar, nesse mar da divina vontade, e que quando a gente começa a adentrar nesse mar, a gente começa a mergulhar e cada vez mais fundo a gente vai, e a gente não tem vontade mais de voltar para a superfície. A gente tem vontade de cada vez mais ficar, né, flutuando nesse mar de conhecimento a respeito desse divino querer. Eu também, como ela, não tenho palavras para contar, né? E ela faz a comparação de como se ela comesse um alimento ou visse uma coisa muito bela e não sabia, né? E não sabia o nome daquilo, né? Ela quer descrever, mas ela não sabe descrever o que ela está vendo, o que ela está comendo, e é dessa forma mesmo, porque é tão grande, é tão valioso, é tão importante, é tão essencial para se ter uma vida com Deus que é difícil a gente poder explicar com poucas palavras. Faltam palavras. E se o querer divino não fizesse um prodígio, né, para eu poder estar aqui, né, falando sobre a divina vontade, quantas coisas a mais eu deixaria, né, em seu próprio mar, eu deixaria ali naquele oceano ali, sem saber dizer nada. Se eu digo alguma coisa, quem me move é a divina vontade a falar sobre ela, porque nós aprendemos que nós somos um nada, né? Nós somos feitos com vazio para ser preenchido por Deus. E Ele está preenchendo esse vazio. Então é Ele que fala, é Ele que conta. Assim como Ele fazia com a Luísa e fez ela escrever os 36 volumes, é Ele que fala agora, né? Através da minha boca, para poder, né? Eu poder expressar alguma coisa a respeito da divina vontade nas minhas meditações. Luísa diz: enquanto eu me sentia perdida no Fiat divino, meu sempre amável Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me disse: minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente, mas na ordem humana,
e entre quem opera as virtudes na ordem divina da minha divina vontade. Então, como é operar as virtudes na ordem humana, né, de uma forma santa, né? Uma pessoa que ela serve, né, na igreja, que ela tem uma união muito grande com Deus, que ela segue os mandamentos, ela vive uma vida assim, né, baseada em virtudes, né? Ela vive uma virtude santamente, né? Mas ela tem a necessidade, né? As pessoas que vivem nessa santidade das virtudes na ordem humana, elas têm necessidade de que as pessoas percebam nelas virtudes. As pessoas têm que olhar para elas e veem que ela é uma pessoa caridosa, que ela é uma pessoa paciente, que ela é uma pessoa, né, de muita fé. Então ela tem que demonstrar para as outras pessoas, essa santidade, há essa necessidade de que os outros reconheçam em você essas virtudes. E Jesus diz que na Ele diz assim: os primeiros, né, os que vivem na virtude santamente, na ordem humana, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência, outra se vê obediência, uma terceira se vê caridade. Cada uma tem o seu distintivo, sem poder fundir-se juntas para poder formar um ato só que dá de divino e abraça o eterno e o infinito. Então, como eu disse, né, essa necessidade que a pessoa tem, por exemplo, de mostrar a virtude da paciência, né? Uma hora ela tem que ser muito paciente, né? E ela vai demonstrar ali só a virtude da paciência. Num outro momento, ela vai demonstrar que ela é muito caridosa, né? No outro momento, ela vai mostrar que ela é muito obediente. Então, as virtudes, elas estão separadas, né? Cada um tem o seu distintivo, né? Elas não se fundem. Uma pessoa ela não vive todas as virtudes ao mesmo tempo. Essa pessoa que vive nessa santidade, né? Nessa virtude santa, né? Na ordem humana. As virtudes elas não se unem para formar um ato só. Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, que fundindo-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, formam um ato único, com efeitos inumeráveis de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. A luz da divina vontade, ela comunica e unifica, né, as virtudes. Ela tem esse poder de fundir, de unir, né, todas as virtudes, porque todas elas são feitas na fonte da luz da divina vontade, e formam um ato único. E os efeitos deste ato único, destas virtudes que estão unidas, todas juntas, são inumeráveis. Abraçam o infinito porque atingem, né, o presente, o passado, o futuro, as almas dos bem-aventurados, as almas do purgatório, atingem todas, né, até o mesmo Criador, está dizendo aqui. Jesus diz: símbolo do sol, porque é um, porque possui a fonte da luz que jamais se apaga, abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos dá todas as tintas e comunica a vida de sua luz a todos e a tudo. Então, essa divina vontade, ela é comparada ao sol, porque o sol é um só e é uma fonte de luz que não se apaga jamais. E essa luz do sol abraça toda a terra e produz efeitos inumeráveis, produz vida, né? As plantas, por exemplo, as sementes, elas com o calor do sol, com os efeitos dos raios do sol que atingem a terra, a semente ela germina,
ela brota, ela cresce, ela se desenvolve, ela tem cor. Se for um fruto, ela tem sabor, né? Então, tudo isso é pelos efeitos do sol. E a divina vontade, né, com essas virtudes todas unidas, elas se fundem, né? A vontade divina se funde na criatura como um sol, um raio do sol que entra, que penetra, né? Algum penetra, né, sobre a terra e chega até os efeitos até a raiz da planta, até a semente da planta. Assim, os raios, né, da divina vontade, que são raios de luz, que são os conhecimentos sobre a divina vontade. Ela, ela penetra na alma e faz com que a alma tenha uma vida divina. E não só, né, quem está vivendo na divina vontade, mas esses efeitos, eles se dão, né, para todos e para tudo, né, para todas as pessoas, para todas as almas que tiverem uma abertura de coração, né, um desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus. Ela vai receber uma iluminação, uma graça divina através dos atos feitos das pessoas que vivem na divina vontade. Vão produzir esses que nós chamamos de orvalho benéfico, que vão atingir a todos, né, independente de onde estiverem, universalmente, ao mundo inteiro, quem tiver disposição para conhecer e amar a Deus. Jesus continua: a força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos. Então, essa força, né, que une essas virtudes, essa força da divina vontade, ela tem essa virtude comunicativa. Ela comunica, né, toda vez que se lê o livro do céu, toda vez que se medita o livro do céu, está acontecendo essa comunicação. E essa comunicação, quem quiser pode receber um bem, né? Esse bem está disposto para todos, basta a pessoa querer. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que, apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso se podem chamar luz pessoal, local, a tempo e circunstância. Oh, se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro da sua luz puríssima. Jesus diz que quem opera na ordem humana, né, das virtudes, né, que não estão unidas, né, não formam um só ato, quem opera é símbolo das luzes do submundo, né? Existem muitas luzes no submundo, né? Por exemplo, luz artificial nos porões, por exemplo, né, das casas, mas elas não têm a virtude de fazer as trevas, de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia. Nesse sentido, Jesus está querendo dizer de fugir as trevas da noite, é porque a noite simboliza a escuridão, né? É a falta de visão, a falta do conhecimento sobre a divina vontade. Então é como a criatura vivesse nas trevas, né? Porque ela não recebe essa luz do sol. É como uma pessoa que vive num porão mesmo, né? E não recebe a luz do sol, né? Não atinge ela, porque ela está ali, né? Num lugar escuro, onde o sol não consegue alcançar. Porque, como ele não consegue alcançar nesse sentido, de a pessoa não dar abertura, ela não estar é, atenta a compreender mais sobre Deus, a não desejar mais conhecer, se aprofundar no conhecimento dele. Ela não conhece, ela não consegue, né, a divina vontade formar o pleno dia. Porque o pleno dia é quando a pessoa, na divina vontade, nós dizemos que ela
atinge o mais alto grau de conhecimento a respeito da divina vontade, desse dom, né, que tem etapas, né, para se atingir essa plena, né, essa plena luz do dia, né, a luz do meio-dia, que é quando o sol está, né, com seus raios mais próximos da Terra, está mais, nós sentimos mais os efeitos desses raios do sol. Então, quando a pessoa ela está, né, vivendo na divina vontade, ela recebe mais diretamente de Deus todo o conhecimento sobre ele, sobre os planos dele, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre como Jesus pensa, como ele vê as coisas, como ele sente, como ele sofre. É isso que é, né, abraçar essas multiplicidades de luz, né? E quem não vive isso pode chamar de luz pessoal, luz local, né? A tempo e circunstância, ela ilumina uma situação, mas não ilumina outra. Ela mostra durante um tempo alguma coisa, mas não é a verdade, não é, o que a luz divina consegue mostrar para a pessoa, né? Tantas pessoas que têm uma santidade assim, buscam nessa santidade das virtudes humanas, né? Que são pregadores famosos, que são padres, né? Muito santos, mas eles não têm o conhecimento deste dom da divina vontade, porque se tivessem, a mente deles abriria muito mais para o conhecimento de Deus e tudo aquilo que está relacionado a Ele, né? As coisas que estão acontecendo no mundo. Jesus disse que se todos, né, soubessem o grande segredo de operar na divina vontade, elas fariam concorrência para não fugir, deixar fugir nada que não passasse por dentro da sua luz puríssima. As pessoas, elas iam competir, né? Elas não iam deixar passar nada, né, que não estivesse sendo iluminada por essa luz puríssima que é a luz do conhecimento sobre essas verdades do livro do céu. E a Luísa diz: eu tendo continuado a seguir a divina vontade, o doce Jesus acrescentou: minha filha, a criatura, sem minha vontade, é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis tão úteis de poder ele mesmo manter a sua pequena existência. E se ele quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança, parecendo impotente e sem força, talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto o pobre pequeno e não faria nada. E para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce. Então, a criatura sem a vontade divina, né? Isso é a criatura que vive, né? Nessa santidade, né? Nessa virtude da santidade humana, né? Na ordem humana, ela, ela é como uma criança, né? Uma criança, ela não tem força suficiente para fazer um trabalho pesado, né? Ela não consegue sustentar, né? Para se manter, né? Manter a sua existência. E se forçar ela, né? A fazer um trabalho pesado, a se sustentar, a criança, ela podia até tentar, mas ela, ela vendo que ela não consegue fazer aquele trabalho, né? Porque é muito pesado para ela choraria, né, e não faria nada, não conseguiria fazê-lo. Mas para alegrar essa criança, bastaria dar-lhe um doce. Aí a gente pode comparar com, vou criar um exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma função na igreja. Por exemplo, ela vai tocar numa determinada, ela é chamada para tocar, né? Numa determinada missa ali para substituir uma pessoa que não pôde ir aquele dia e não encontraram outra. Então chamaram aquela pessoa porque ela tem algum conhecimento, né, sobre música e toca, né?
E ela chegando lá, aí a pessoa passa uma música muito difícil para ela, né? Porque uma missa diferenciada, né? Naquele dia, mas que ela tem que ter aquela música. E a pessoa, ela não ensaiou, né? Ela foi pega ali meio de surpresa, então ela não consegue, né? E aí ela trava, né? No momento de que, e quando passam para ela, né, a informação de que é aquela música que ela tem que tocar na missa à noite, né? Passam para ela de dia. Então ela fica desesperada, né? E começa a chorar porque ela não vai dar tempo dela ensaiar para ela tocar aquela música, né? Perfeitamente como ela, né, mais perfeito possível que ela conseguisse. Então, aí então é necessário que alguém venha, né, até ela e faça um agrado, um elogio, fique falando, não, você pode, você é capaz, você é competente, você é muito inteligente, você toca muito bem, né? Encher a pessoa de elogio e aí, né, ela pega aí e ela, mesmo assim, ela não faz, né? Ela não faz, mas ela fica contente porque ela recebeu um monte de elogios, né? Ela fala que não vai fazer, passar para outra pessoa e que ela não vai conseguir, né? Que é muito difícil para ela ensaiar assim em cima da hora, porque ela tem medo de errar lá, fazer feio. Então ela não faz, mas aí a pessoa enche ela de elogios, fala: "Não tem problema, você é maravilhoso. Vamos, outro dia você toca, você é perfeito, você, né? Eu entendo essa situação". Então é isso, né? É como uma criança que não tem força, porque se fosse ao contrário, se fosse a pessoa que vive na vontade divina e ela recebesse esse convite, o que ela faria? Primeiro ela ia conversar com Jesus, perguntar se era isso mesmo que Jesus queria que ela fizesse, se ela fosse ou não tocar, né, nessa missa, se fosse a vontade dele, ela iria. E aí ela ia ter uma confirmação, ia, né, enviar uma outra pessoa que também ia falar com ela, né, ia confirmar aquilo para ela ou não, né? Ou então aconteceria alguma situação que impediria ela de ir. Então tudo que acontecesse, ela ia aceitar porque ela sabia que é a vontade divina. E se desse tudo certo e ela fosse, mesmo que ela não ensaiasse, mesmo que ela não achasse que, né, que é muito em cima da hora, que talvez, né, que para outra pessoa seria impossível fazer isso, ela ia confiar em Deus e falar: se o Senhor quer que eu vou, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai cantar e tocar junto comigo e vai dar tudo certo. E ela iria na mais perfeita paz, né? Isso é o outro exemplo que Jesus vai dar aqui, quando ele diz, ao contrário, quem possui a minha divina vontade tem a força de um homem adulto, antes a força divina. E se lhes for pedido que tome o objeto pesado, sem problema o toma como se fosse nada, enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob esse peso, e se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se ele quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me deem o justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Então, essa pessoa, né, ela que vive na divina vontade, ela tem essa força, né, de um homem adulto, né, uma força divina. É a divina vontade que sustenta ela, é a divina vontade que conduz ela, é a divina vontade que é o alimento da alma dela. E se fosse pedido que tomasse um objeto pesado, quer dizer, se fosse pedido para ela fazer aquilo que para outra pessoa era impossível de fazer, sem problema, o toma como se fosse nada, né? Sem problema, ela aceitaria, né? Sabendo que aquilo ali é a vontade de Deus e
Enquanto que o pobre pequeno, né, aquele que vive na vontade humana, ficaria esmagado sob esse peso, né, se lhe pedisse para fazer um trabalho, né, ele se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado, né, mas se quisesse dar um doce, em vez do seu lucro, sentiria indignação. Então, a pessoa que vive na divina vontade, ela não quer fazer as coisas para receber elogio. Ela faz porque é a vontade divina, né? Essa aquisição, se por em festa para aquisição, porque ela ia estar adquirindo, né, mais conhecimento, mais ela seria um ato a mais que ela estaria fazendo na divina vontade, né? E que teria um lucro, quer dizer, ia produzir um fruto para a divina vontade, né? E se quisesse dar um doce para ela, né, um elogio, falar para ela, não, nossa, você é perfeita, eu vou sempre chamar você porque você aceita, você não tem problema com você, você não reclama, você, né, vem, você faz tudo direitinho, né? Ele não queria, né? Ele só falaria, me deem o justo lucro por meu trabalho porque eu devo viver. Então, o justo lucro pelo trabalho ali é os frutos que vão ser produzidos daquele ato que a pessoa fez na divina vontade. Atos que produzem essas graças de Deus para a vida e para a alma das outras pessoas, não para ela, né? Esse lucro não é para ela, é para Deus, né? É Jesus que sai lucrando, é Jesus que sempre vai ganhar quando um filho da divina vontade fizer algum ato. Jesus diz: olhe então, quem tem a minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer, sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição. Então, a divina vontade dá força, força suficiente para fazer tudo, né? E tudo parece fácil, porque a pessoa faz tudo por amor a Jesus. A pessoa só pensa em se doar, né, em se sacrificar, né, mesmo sofrer, ela vai se sentir forte quando ela estiver no sofrimento, passando um sofrimento, porque a força vem, vem de Deus, né, e ela vê como uma nova aquisição, ela vai estar adquirindo o quê? Conhecimento, né, ela vai estar tendo um aprendizado com aquele sofrimento, né, como por exemplo, se desse alguma coisa errada, né, nessa apresentação na música, na missa, no exemplo que eu dei, né, a pessoa ela ia aceitar e ela ia compreender que era vontade de Deus e tinha um para quê que acontecesse aquilo e ela ia tentar descobrir o que ela estava recebendo de ensinamento, né? Que nova aquisição que ela estaria fazendo, né, de ensinamento para a vida na divina vontade com aquilo que aconteceu com ela. Aí Jesus diz: porque tantos não sabem segurar nada e uma fraqueza infantil parece persistir? É a força de minha divina vontade que falta. Eis a causa de todos os males. Por isso, se atenta, minha filha, e não sair jamais de minha divina vontade. Jesus pergunta, né? Por que tantas pessoas parecem que têm uma fraqueza infantil, né? Que parece persistir, né? A pessoa, ela sempre tem medo, né, de fazer as coisas. Ela não confia em Deus. Ela pensa em si mesma, né? Ela confia em si mesma. E como ela sabe que ela pode falhar, né? Que ela pode decepcionar, que ela pode não conseguir, ela tem medo porque falta a divina vontade. Então, por isso, né, acontece tantos males, né? Por isso que acontece das pessoas elas viverem assim tão inseguras para fazer as coisas, né? Ter tanto medo, porque a vontade divina produz na alma uma coragem virtuosa, uma virtude da coragem, assim, uma, uma ousadia, uma uma entrega total, né, para
da nossa vontade, né, para a vontade divina, né, unindo as duas, né, unindo as duas vontades e vivendo a vontade divina, e aí sabendo que é Jesus que conduz todas as coisas e tudo é a divina vontade, e ela é que que determina tudo, que domina tudo, né, e que é o melhor que pode acontecer, é o que acontece na vida da pessoa que vive na divina vontade, porque ela é conduzida totalmente por Jesus. Então, há uma grande diferença, né? Há uma fortaleza muito grande, né? Diferente dessa fraqueza infantil. É muito o contrário. Luísa diz: depois prossegui os meus atos no fiat divino, e tendo chegado ao momento em que ele chamou à vida a luz do dia, a soberana celestial pensava em mim. Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza para torná-la pura e santa como é. E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, nada havia a acrescentar à sua natureza, né, da Virgem Maria, porque não foi a natureza humana que pecou, mas a vontade humana, porque a natureza humana estava no seu lugar, como saiu das nossas mãos criadoras. Por isso nos servimos daquela mesma natureza das outras criaturas ao criar a Virgem. Então, não foi a natureza humana que pecou, mas a vontade humana, né? A vontade humana que se rebelou contra Deus. Quando Adão quis, né, e a Eva quiseram fazer a sua própria vontade, eles quiseram, né, sair da vontade divina, quiseram tomar decisão sem Deus. Eles tomaram, né, a decisão sem consultar a Deus. Fizeram aquilo que eles quiseram fazer no momento que não era para fazer, né? Querer ter filhos. E a natureza humana estava no seu lugar, né? O homem e a mulher estavam, né, do jeito que Deus criou, né? Nada mudou na natureza deles. Estavam como eles foram criados. Por isso que eles, né? Eles quer dizer a, a Santíssima Trindade, né? Se serviu da mesma natureza da Virgem Maria para da mesma natureza humana, né, a natureza de todas as criaturas, ao criar a Virgem Maria, porque a Virgem Maria ela já tinha sido criada no pensamento de Deus, mas era só o espírito dela, né? O corpo dela foi gerado, né, através da Santa Ana, que era, né, uma pessoa com uma natureza humana igual às das outras pessoas. Então ela nasceu também com essa natureza humana, mas ela nasceu com a vontade divina. Ela não nasceu com vontade humana, porque ela já deu a vontade humana dela no ventre da mãe dela. Ela fez essa opção de viver na divina vontade. Ela teve a consciência plena de todo o mal que é a vontade humana e ela então desejou nunca fazer nem sequer um pensamento, um respiro que não fosse na divina vontade. Jesus diz: o que se contaminou no homem foi a sua vontade. E como a natureza humana estava animada, né, tinha ânimo, tinha vida e habitava na natureza humana essa vontade rebelde, né, que veio de Adão e Eva, ela participou e ficou contaminada. Então a natureza humana ficou contaminada com a vontade humana, né, que rebelde de Adão e Eva. Assim, pondo em harmonia a divina vontade e a vontade humana, né, unindo as duas, dando-lhe o domínio, o regime, como é querido por nós, a natureza humana perde os tristes efeitos e fica bela, como saiu de nossas mãos criadoras. Então, esse colocar em harmonia, né, é unir a vontade humana com a vontade divina. E para isso é necessário,
né, consagrar, fazer uma consagração da nossa vontade humana para a vontade divina, unindo as duas, né, e dando à vontade divina o domínio, como é querido pela Santíssima Trindade, porque é a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a criatura vai passar a ter quando ela fizer essa consagração e receber esse dom de viver na divina vontade. E aí a natureza humana vai perder os tristes efeitos e vai ficar bela como saiu das mãos criadoras de Deus. Vai voltar à ordem, né, pela qual ela foi criada, a ordem que vivia Adão e Eva antes de saírem da divina vontade. Jesus diz: agora, na Rainha do Céu, todo o nosso trabalho foi sobre a vontade humana, a qual recebeu com alegria o domínio da nossa, né? Ela recebeu a vontade divina com alegria, né? A vontade divina dominou em Nossa Senhora. E a nossa, né, a vontade divina, não encontrando nenhuma oposição por parte sua, né, por parte da Virgem Maria, fez prodígios de graças e, em virtude de meu querer divino, ficou santificada e não sentiu os tristes efeitos e os males que sentem as outras criaturas. Então, a Virgem Maria nunca sentiu esses tristes efeitos, nunca soube o que era um pecado, um pensamento ruim, né, um ato errado. Ela nunca fez nada de errado, porque a vontade divina dominava sobre ela. E Jesus diz: por isso, minha filha, tirada a causa, os efeitos terminam, né? Tirada a causa da criatura, né? Viver nessa rebeldia, nessa desordem, né? Tirando a causa, que é a vontade humana, e a vontade divina dominando, os efeitos, né, dessa vontade humana rebelde, que é essa confusão geral que a gente vê no mundo hoje em dia, terminam. E Jesus diz: ó, se a minha divina vontade entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas e lhe participará todos os bens na alma e no corpo. Que seja feita a sua vontade, Senhor, que a sua divina vontade entre nas criaturas e reine nelas e expulse todos os males, para ela participar de todos os bens na alma e no corpo. Assim a sua vontade, Jesus, que seja feita ela, que seja feita a tua vontade na terra como ela já é feita no céu. Que todas as criaturas sejam iluminadas para desejarem receber esse dom da divina vontade. Amém, Fiat.